Vamos ver aqui meu vídeo. Na aula passada, eu tinha pedido para vocês, para que vocês pesquisassem sobre esses 3 indicadores aqui de renda do Brasil. Vocês chegaram a pesquisar? Alguém pesquisou? Deixei como uma atividade implícita para que vocês pesquisassem. Né? Não ia valer pontuação, não era para entregar, mas eu pedi que vocês pesquisassem. Alguém pesquisou? Chegou a pesquisar? Hein? Ninguém, né? Alguém, alguma alma que salvou? Alguma alma boa que fez a pesquisa? Eu nem tava lembrando isso aí. Tô lembrando agora que o senhor tá falando. Vou dar 1 ponto na média para quem fez. Tivesse dito, né? Tivesse dito na aula passada que ia dar 1 ponto na média para quem tivesse feito a pesquisa. Acho que todo mundo tinha feito, né? Pesquisa sobre o quê, Pedro? Eu pedi para que vocês pesquisassem esses 3 indicadores, PIB per capita, IDH e coeficiente de Gini do Brasil, os dados mais recentes que vocês achassem. Lembra ou não que eu pedi a aula passada? Lembro. Pois é. E aí, pesquisaram? Não, né? Lembrava, não. Só se viesse ponto, né, Natchelle? Como não tem ponto, mas vale ponto de participação. Como eu sabia que vocês não iam pesquisar, porque eu adivinho as coisas, aí eu fiz algumas pesquisas. Aí eu separei aqui alguns artigos de algumas matérias que eu achei interessante para que a gente possa debater. Então, nesse primeiro momento, a gente vai debater um pouco sobre esses 3, né? Esses 3 coeficientes. Eu vou mostrar as reportagens. Eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura. E aí, depois a gente vai só relembrar. A aula de hoje é só uma revisão, só para a gente comentar sobre esses indicadores atuais no país e para a gente revisar o que já foi aprendido na disciplina até agora. Tá certo? A gente vai começar pelo PIB per capita. Acho que é esse daqui. Não, é esse daqui. Pronto. Essa é uma matéria do portal UOL. Ele diz assim, é recente, tá certo? Essa matéria é de 2 de agosto desse ano, né? 2 de agosto de 2020. Diz assim, PIB per capita cai em 7 anos e Brasil fica em 11% mais pobre. Estimativa é de 2013 a 2020, o PIB per capita do Brasil deve recuar de 8,5 mil para 7,5 mil. Classe A encolhe e classe E cresce. Aí, vamos lá. Aí diz assim, de acordo com cálculos, né, da consultoria LCA, quem pode ler para ficar, né? Aí, Miguel Lucas já pesquisou, né, coeficiente de Gini. Eu tenho dado coeficiente de Gini de 2019, mais atual, eu falo já. Quem pode ler essa matéria aqui do portal UOL, para não ficar só eu falando, para vocês participarem também. Kailan, pode ler, Kailan. Começa onde? Aqui, de Aqui. acordo? De acordo. De acordo com cálculos da consultoria LCA, em 7 anos, o brasileiro ficará 11% mais pobre. A recessão observada entre o fim de 2014 e 2016, a retomada lenta da economia nos anos seguintes e a recente crise provocada pelo novo coronavírus são os fatores que fazem a queda do Produto Interno Bruto do Brasil. Continua? Continua, mais para baixo. O último ano de crescimento mais robusto da economia brasileira foi 2013. De lá para cá, o PIB per capita passará de 8.519 para 7.559 e terá encolhido 11,3% no período.
O PIB per capita é a soma de tudo o que o país produz dividido pela população. É um indicador que avalia a riqueza de um país. O PIB sobe quando a atividade econômica avança num ritmo mais rápido do que o crescimento populacional. A pesquisa da LCA leva em conta estimativas para o PIB trimestral e utiliza a média móvel de 4 trimestres, o que faz uma comparação mais justa. A realidade é muito mais triste do que apenas esses dados. Nesse período, a média do crescimento do mundo foi de 4% ao ano, afirma o economista da LCA, Cosmo Donato. É preciso levar em conta também o que o país deixou de crescer, sobretudo na comparação com os emergentes. O buraco é mais embaixo. A economia brasileira teve muitas dificuldades nos últimos anos, entre o fim de 2014 e 2016. O Brasil observou forte recessão causada por vários desequilíbrios macroeconômicos e pela instabilidade política no governo Dilma Rousseff. Nos 3 anos seguintes, houve uma pequena retomada. Atualmente, a crise da pandemia se tornou mais um fator complicado. A queda do Brasil também fica evidente quando se analisa o comportamento socioeconômico do país. Depois do boom classe C no final da década passada e no início desta, o país tem registrado uma leve piora da modalidade social nos últimos anos, mostra a pesquisa feita pela Catan. No ano de 2014, 27,5% dos lares brasileiros eram das classes A e B. Ao fim de 2020, esse grupo deve recuar para 26,3%. A classe E vai passar de 24,7% para 25,2% dos lares. O desemprego tem sido uma das mais fortes consequências do desempenho ruim da economia e ajuda a explicar o empobrecimento do país. É isso, né? Que é só propaganda. E aí, Obrigado, Kailane. E aí, o que vocês acharam da reportagem, né? Alguém gostaria de comentar antes de eu fazer as minhas considerações? Pedro, tem quantas classes no Brasil que fala classe A, encolhe, classe São A e 5. classe E? Classe 5 A, classes. classe B, classe C, D e E. As classes, elas são de acordo com os salários mínimos, tá certo? Classe B é acima de 5 salários mínimos, é classe B. Então, se a família recebe acima de 5 salários mínimos, é classe B. Classe C fica por volta de 1 a 2 salários mínimos, né? Classe D, apenas um salário mínimo, e classe E abaixo de um salário mínimo. Então, né, tem aumentado essa questão das classes. E aí, o que você tem, né, nessa reportagem? A pandemia, eu acho interessante, porque ela como eu já havia falado, né, em aulas passadas, essa questão da pandemia vai gerar uma crise enorme no país. Não só, a gente tem outra reportagem que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu for mostrar os dados do DH. Está acontecendo no mundo todo. Eu acredito que eu já até compartilhei com vocês uma imagem, né? Uma imagem da questão da perspectiva do crescimento dos países. O único país que realmente está crescendo é a China. A China é um país que já nos últimos 10 anos tem uma média de crescimento de 10 a 15% por ano. Então, eles têm um nível de crescimento enorme. Eles conseguiram controlar a pandemia lá. Então, foi o único país assim que não teve uma queda brusca. Eles tiveram uma queda, mas não foi tão grande em comparados aos outros países. Dos emergentes, apenas a Índia conseguiu se recuperar, e a gente tem queda em todos os outros países do mundo. Então, todos os países estão enfrentando crise, né? Enfrentaram crise nesse período. Só que o Brasil tem um problema, né? O Brasil ele já vinha de uma crise.
Uma crise, uma recessão desde 2014 que o país não cresce. Então, nós já temos o quê? 6 anos de crise, né? 6 anos que o Brasil não cresce. E aí, o que, que você tem? De 2003, eu até mostrei para vocês esses gráficos lá do Banco Central. De 2003 até 2012, nós tivemos um crescimento grande, até 2003, né? Ele até mostra aqui, o último ano de crescimento foi em 2003. Até 2003, nós tivemos um crescimento do país e também um crescimento da riqueza, né? Boa parte da população passou da classe C para B, né? A classe média, e a classe A se tornou mais rica. E aí, com essa crise, o que, que a gente tá vendo, né? As pessoas que eram da classe D estão indo para um nível mais pobre, a classe E, justamente porque estão desempregadas, não tem uma condição econômica, e isso tudo está afetando, né? O desemprego, a reportagem aponta aí que é uma das principais causas para essa baixa, né? Porque as pessoas estando desempregadas, as empresas elas estão desempregadas, elas não compram, né? E aí, se ela não compra, o empresário não vende, enfim, né? Todo um ciclo de demanda e oferta que não é atendido, e aí o país não cresce justamente porque você não tem um aumento da produção, né? Não existe a rotatividade, né? A máquina da economia não gira. Se as pessoas não trabalham, não é gerado a riqueza e o país não consegue desenvolver. Então, o desemprego é uma causa grande, mas também a reportagem também aponta outra causa para isso tudo, que é a questão da instabilidade política. Nos anos, ele até trata aqui, né, de 2014 a 2016, a economia brasileira teve essa questão, né, do desequilíbrio do golpe, né, de 2016, com a saída da presidente Dilma, e aí do governo Bolsonaro para cá, você não teve recuperação econômica, né? Você só veio piorar mais ainda o que já estava. E aí não é nem tanto pelo governo Bolsonaro, mas pela crise, né, do coronavírus, tem afetado mais ainda essa questão econômica. Ok, a gente pode ir agora para o IDH. Alguém gostaria de comentar ainda sobre o PIB per capita? Gostaria de falar? Não, né? Vocês tudo calados, vocês falam. Esse daqui, eu separei dois artigos para o IDH. A gente vai ler primeiro esse daqui é de 2019. Esse artigo é de 2 de dezembro de 2019 e diz assim: Brasil perde uma posição no ranking do IDH. Quem pode ler? Vamos lá, quem pode ler? Vamos, pessoal, me ajudem, participem da aula. Começa de onde? Do início do parágrafo. Brasil ficou... O Brasil ficou na 7ª, 9ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, segunda-feira. Medido anualmente, o IDH vai de 0 a 1. Quanto maior, mais desenvolvido o país. E tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado. Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo dos que têm alto desenvolvimento humano.
A escala classifica os países analisados com o IDH muito alto, alto, médio e baixo. Apesar do leve aumento, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior, passando da 7ª, 8ª para a 7ª, 9ª. O PNUD revisa índices a cada nova edição do relatório. No relatório atual, a posição do Brasil no ranking anterior foi alterada. Os dados do relatório publicado agora são de 2018. Dados desse ano serão divulgados na edição 2020 do levantamento. Entre os países da América do Sul, Brasil e a Colômbia apareceram empatados na 4ª posição. O primeiro lugar ficou com o Chile, que foi na 40, que eu não estou dando para ver direito, tá um pouco embaçado. 42ª. Deixa eu ver se eu aumento. Mas eu acho que aumentando fica pior. Na colocação... Me perdi. Tá aqui. Aqui, entre os países, América do Sul. Tinha parado aqui. Para a colocação geral, seguindo de Argentina, 48º e Uruguai. Que... O professor pode ler aqui o do Uruguai, que a internet está um pouco ruim, fica meio embaçado. 57. Respectivamente. Segundo o relatório, a taxa anual do crescimento do IDH brasileiro nos últimos 18 anos foi de 0,78%. No mesmo período, a expectativa de vida foi de 66 para 75 anos. Igualdade. O PNUD também avaliou em 150 países o IDH, ajustando as desigualdades. Esse índice mede a perda do desenvolvimento humano devido à distribuição desigual dos ganhos do IDH. Nessa avaliação, o Brasil ficou com o índice 0,574 e ocupou a 52ª posição. Na América do Sul. O país foi o segundo mais que perdeu no IDH, devido ao ajuste realizado pela desigualdade, ficando atrás apenas do Paraguai, que foi da posição 98 com 0,724 para a posição com 0,545. No relatório, a ONU defendeu que a desigualdade de renda precisa ser combatida, mas disse também que é preciso ter atenção à desigualdade de acesso à tecnologia e de formação, que pode ter efeito nas próximas gerações. O levantamento apresentou também indicadores para medir a distribuição de renda entre a população de um país. São 3: participação na renda dos 40% mais pobres, participação na renda dos 10% mais ricos e participação na renda do 1% mais ricos. Com esse dado, o relatório apontou que quase 1/3 de todas as riquezas do Brasil estão concentradas nas mãos dos 1% mais ricos. É a segunda maior concentração de renda do mundo, ficando atrás apenas do Catar. Gênero. Continua? Para avaliar as disparidades e desigualdades entre homem e mulher, o PNUD apresenta o Índice de Desenvolvimento de Gênero, que traz os mesmos indicadores do IDH, com separação por sexo, em 166 países. O IDH para mulheres mostrou que as brasileiras estão em melhores condições de saúde e educação que homens, mas ficam abaixo quando o assunto é renda bruta. No Brasil, as mulheres têm mais anos esperados de escolaridade, 15,8 frente a 15 dos homens, e maior média do ano de estudos, 8,1 anos contra 7,6 nos homens. Entretanto, a renda nacional bruta per capita da mulher é 41,5% menor que a do homem, em dólares. Este valor equivale a 10.432 contra 17.827 para os homens. O índice é medido desde 2014
e mede as desigualdades de gênero em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: saúde, educação, renda com separação de sexo. No caso brasileiro, o IDH dos homens foi de 0,771 e o das mulheres 0,757. Obrigada, Lenice. Então, nós temos aí, né, que o IDH do Brasil, isso comparado em 2019, aumentou, né, ou seja, evoluiu comparado ao ano anterior, né, subiu uma posição, foi de 79, né, aliás, foi de 79 para 78, mas ainda o Brasil ele é considerado um país de IDH alto, né? Nós temos que, essa medida vai de 0 a 1, né? Então, de 0 a 1, o Brasil está 0,7, né? Está um pouquinho acima. Só que qual o problema do nosso IDH? O problema do DH brasileiro está exatamente na questão da desigualdade, né? E aqui eu chamo a atenção desse dado, né? Que ele diz aqui, diz assim, o relatório apontou que quase um terço, ou seja, um terço, você pega uma pizza. Dessa pizza, você divide essa pizza em 3 pedaços. Então, de tudo que é concentrado no país, um pedaço todo está para 1% dos mais ricos. E quando a gente fala de 1%, são 5 famílias. 5 famílias no país concentram a mesma renda que mais que 100 milhões de brasileiros. Então, 5 famílias concentram a mesma concentração de renda que mais de 100 milhões de brasileiros. Ou seja, é o segundo país mais desigual do mundo, só perde para o Catar, né? Catar é aquele país lá do Oriente Médio, né? Que você tem lá. Tem os sheiks, né? Aqueles sheiks, os príncipes, né? Que são podres de ricos, né? Então, só perde para o Catar, que você tem é o país mais desigual do mundo. Então, o Brasil ele é o segundo país mais desigual do mundo em questão de concentração de renda. Você tem poucas pessoas que detêm muito dinheiro e a maioria da população não tem nada. E aí, a gente vai já falar mais um pouco sobre essa questão da desigualdade, quando a gente for falar um pouco sobre o coeficiente de Gini, mas aí uma das prerrogativas, né, um dos motivos que fez aumentar essa questão da desigualdade, e aí é um dado recente, é a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família melhorou essa questão, né, aumentou o IDH do país, porque muitas pessoas conseguiram ter acesso à renda, mas, em compensação, no último ano, tem diminuído a questão, diminuiu o número de pessoas contempladas pelo programa, e isso tem afetado na questão também do IDH. Então, tem diminuído o número de famílias que estão atendidas pela questão do programa. E tem diminuído, né? Ou seja, pessoas têm saído do programa e não está tendo a renovação. Mas eu falo já sobre isso. E aqui eu gostaria, só para finalizar essa questão do DH, eu gostaria de mostrar para vocês essa notícia, né, desse jornal, né, Brasil de Fato. Diz assim: pela primeira vez em 30 anos, IDH pode cair em todo mundo em 2020, alerta ONU. Intervenções que visam combater a desigualdade econômica e social seriam capazes de limitar impactos da pandemia. É um artigo de 19 de junho de 2020. Quem pode ler o artigo? Eu posso. Leia, por favor. Paulo. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foi criado como contraponto a outro indicador muito utilizado, sobretudo na área econômica: o Produto Interno Bruto, PIB per capita. A diferença é que o IDH não considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, tendo sido incorporados outros fatores em seu cálculo, como pilares principais, saúde, educação e renda. Desde 1990, são lançados relatórios de desenvolvimento humanos anuais, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em maio deste ano, a instituição lançou um pré-relatório intitulado Covid-19 e Desenvolvimento Humano, avaliando a crise, prevendo a recuperação.
alertando para o triplo impacto da pandemia do Covid-19 nos padrões mundiais de saúde, educação e renda, podendo o IDH recuar pela primeira vez em 30 anos. Tem que ler o... Tá. Pode Extrema continuar. pobreza deve atingir mais de 83 milhões na América Latina e Caribe em 2020. Mesmo crises econômicas que desencadearam recessões em vários países, como a crise financeira de 2008, ou catástrofes ambientais como o furacão Maria, que atingiu Porto Rico em 2017, as crises da saúde pública, como o surto de ebola que se espalhou pelo leste da África entre 2014 e 2016, não impediram os ganhos de desenvolvimento acumulado anualmente. O número global de óbitos por Covid-19 ultrapassou 300 mil registros de áreas fundamentais para o desenvolvimento humano. Mesmo em países ricos, enfrentam quedas drásticas. O documento aponta que a renda per capita mundial deve recuar em 4%, enquanto o fechamento das escolas e a porcentagem de crianças em idade escolar primária sem acesso à internet indicam que 60% das crianças não estão recebendo educação formal, o que puxa os níveis globais para os patamares de desenvolvimento vigentes na década de 1980. Pronto, a gente pode parar aí, né? Acho que já contempla. E aí é interessante esse dado porque não é um fenômeno apenas local, né, do Brasil, mas é mundial, que a pandemia ela é mundial. Então, isso vai impactar no IDH do mundo como um todo. E aí impacta no Brasil porque a gente já estava vivendo uma crise econômica desde 2016. Desde 2014, né? Desde 2014 que o país não cresce. E aí, pronto, só para concluir a aula, eu tenho tem 2 artigos, e aí a gente vai ler só para a gente concluir a aula. O primeiro diz assim: Brasil, IBGE mostra abismo entre ricos e pobres, desigualdade cresce e a assistência cai. É um artigo da Rede Brasil Atual, é um artigo recente, né, de 6 de maio de 2020. Diz assim: em 2019, 1% da população ganhava quase 34 vezes mais que a metade de menor rendimento. Índice de Gini se manteve em nível recorde e menos gente está no Bolsa Família. Quem pode ler o artigo? Aí ele diz assim, né? Os 10% que ganham menos têm 0,8% do bolo. E os 10% que ganham mais, 42,9% do bolo. Agora, gente, você está almoçando. Se é hora de almoçar, quase 2 horas. Eu estava almoçando também, acabei agora, antes de ler. Quem pode ler? Vamos para nós terminar a aula, que eu tenho que me organizar para o aulão. Fala assim, ó, quanto mais cedo, mais perto você acabar, o pessoal fica feliz. Brincando. Quanto mais cedo vocês lerem, mais cedo nós terminamos a aula. Mais cedo vocês estão liberados. Cadê Ruth para ler? Para ler aí a parte de São Paulo, Lê aí, Miguel. Tá normal a voz? Tá normal. São Paulo. Dados sobre o rendimento referentes a 2019, publicados nesta quarta-feira pelo IBGE, mostram um aumento da diferença entre os que ganham mais e menos no país. Além do crescimento da desigualdade medida pelo índice de Gini. É de Gini ou Gini? Gini. De Gini, tanto faz. Tem gente que lê Gini, tem gente que lê Gini. Sim, segundo o Instituto, no ano passado, 1% da população com rendimento maior recebia, em média, R$ 28.659 mensais.
enquanto a metade da população com menor rendimento ganhava R$ 850, diferença de 37,7 vezes, ou 33,7 vezes. Por sua vez, o índice de Gini do rendimento médio manteve-se no maior nível da série, em 0,509. Segundo o IBGE, houve tendência de redução do indicador de 2012 a 2015, quando chegou a 0,494. Quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. Mas o índice voltou a subir a partir de 2016. Entre as regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram os menores índices, 0,401 e 0,485, respectivamente. O maior registrado foi no Nordeste, 0,531. Ficou em 0,504 no Norte e no Sudeste. A massa de rendimento mensal foi estimada em 213,4 bilhões. Desse total, os 10% com menor rendimento ficam com 0,8%, e os 10% com maior rendimento acumularam 4,9%. É para dizer aí também? Só conclui isso daí. Brancos. Homens ganham mais. O rendimento médio real, considerando sua renda, ficou estável, estimado em R$ 2.044. Variou de 1.510 no Nordeste a 2.645 no Sudeste. Pesquisa as diferenças dos 1.719 e 673, conforme a classificação do Instituto. Também no recorte dos homens de R$ 2.550 é 28,7% maior do que o das mulheres. Atendidos pela Bolsa Família caiu 13,7% em 2018, 13,5% em 2012. Para 13,5%. Em 2012 eram 15,9%. Obrigado, Miguel. Então, aí, o que a gente viu? O coeficiente de Gini, ele vai de 0 a 1, sendo que ele é o contrário do IDH. O IDH também vai de 0 a 1, só que o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor é. Já o Gini é o contrário. Quanto mais próximo de 0, melhor é. Ou seja, ele mede a questão da desigualdade. Quanto maior o índice for, quanto mais próximo de 1 o índice for, mais desigual aquele país é. E aí, como a gente viu até pelo próprio IDH, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele está em sétima colocação. Ele não diz aqui, mas o Brasil está em quase, acho que é em sétima colocação de países mais desiguais do mundo. Essa questão da desigualdade entre as pessoas, né? E aí, só para frisar aqui, ele diz assim, a massa, né, do rendimento mensal, 10%, né, com menor rendimento ficaram entre 0,8% e os 10% com maior rendimento acumularam 42,9%. Então, aí, nós temos que 10% da população brasileira acumulam quase metade, né, de tudo que é produzido do país, de toda a renda, ou seja, 10% compõe praticamente metade de tudo que se tem de renda no país. Então, é uma desigualdade enorme. E aí, quando se fala em gênero, né, e também em raça, os brancos, eles são mais ricos, ganham mais, né? Tanto os homens como os brancos. Até tá tendo uma polêmica, né, atual, não sei se vocês estão acompanhando, da Magazine Luiza, que está realizando uma promoção para trainees. O que são trainees? São cargos de liderança, né? São como se fosse uma espécie de gerente. E aí a empresa viu que dentro do quadro de funcionário, poucos funcionários negros têm cargo de trainee, né? Cargo de liderança, e aí está fazendo uma seleção apenas para pessoas negras, né? E aí está havendo aí uma discussão aí, principalmente por deputados bolsonaristas que estão considerando a atitude racista, né, da empresa. Engraçado que quando só contratam a maioria branca, ninguém fala nada, né? Mas quando quer dar vez aos negros, tem que ter uma polêmica. Pois é, estão acusando o Magazine Luiza de racismo inverso, mas não existe racismo inverso. Eles estão contratando só negros agora porque perceberam que lá não tinha nenhum.
Exatamente, né? Por uma questão histórica. Você vê pelos professores. Quantos professores de vocês são negros? Nenhum. Nenhum. Realmente. Fui parar Só pra eu, pensar. né? Que eu sou. Vocês estão me vendo meio branco, mas é porque eu não tenho saído no sol, mas eu sou negro. Pelo menos eu me considero negro. Não são, mas são poucos, mesmo, pouquíssimos. Até na sala também é assim. Entre a gente. São pouquíssimos que conseguem. Na sala, vocês, por exemplo, que é geralmente a escola profissional é uma escola mais elitizada, né? Não é todo mundo que entra na escola profissional, tem que passar por um processo seletivo. Quantos de vocês são negros? Então, Getúlio né? e só, eu acho, né? E nem ele eu vi mais nas aulas. Não, ainda tem Maiara, né? alguns, eu acho, mas não chega a 3, Maiara. não, negro. Não. É, eu também acho que não chega a estar em tantos. Pois é algo que é aí só para a gente concluir, a gente vai ler essa matéria, né, que diz assim: porque o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Aí tem a foto aí do Bolsa Família, né, criado em 2013, Bolsa Família se consolidou como ferramenta de combate à desigualdade. De onde é esse artigo? Eu sei que é de uma revista. Quem pode ler aí? É de fevereiro desse ano, esse artigo. Deixa eu pegar só mais para frente, que ele fala mais do Bolsa Família. Mas pronto, é a partir daqui. Quem pode ler essa parte aqui? Entre 2014... Eu posso. Pode, Ian. Entre 2014 e 2018, a renda dos 5% mais pobres do Brasil caiu 39%. Nesse mesmo período, o país registrou um aumento de 67% na população que vive na extrema pobreza, segundo o levantamento. De acordo com José Antônio Oroni, dirigente do INSS, Instituto de... enfim. O Bolsa Família dá um patamar mínimo para as famílias em vulnerabilidade social poderem acessar direitos como educação e saúde. Seu fim, portanto, seria perigoso. O ciclo de pobreza é uma coisa... Hereditária. Não, é porque tu mexeu aí, eu me perdi. Cadê? É uma coisa... O ciclo de pobreza... achei. É uma coisa hereditária no Brasil. O avô foi extremamente pobre. A filha e o neto vai ser. Sem programas como esse, jamais haverá um rompimento do ciclo. Explica. Desigualdade enraizada. Essa história faz do Brasil o 7º país mais desigual do mundo. Segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações, ficando atrás apenas de nações do continente africano, como África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. O levantamento tem como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade à distribuição de renda. O documento divulgado no fim de 2019 destaca ainda que apenas o Catar tem maior concentração de renda entre 1% mais rico da população do Brasil. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,9% da renda total do país, e a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Diz o texto: no Catar, a parcela do 1% mais rico concentra 29% da renda do país. A desigualdade mostrada pelo relatório pode ser explicada por uma série... Coisa aí, um pouquinho abaixo. Desculpa. Pode ser explicada por uma série de fatores, segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. 3 deles, contudo, são determinados para que o país permaneça numa posição negativa nos próximos anos: o racismo, a questão do gênero e a tributação de impostos. Racismo é estrutural. O Brasil vem de uma construção escravocrata,
onde algumas pessoas valiam mais que as outras. Isso se reflete até hoje, diz Kátia Maia, em referência ao racismo que ocorre de maneira estrutural e institucionalizada. Um exemplo disso é a ação carcerária brasileira, composta por 65% de detentos negros, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Bom, aqui a gente pode passar esse segundo ponto. A questão também é de gênero. Érica e Rosângela, que recebem o Bolsa Família como um complemento financeiro para manter os filhos, são mulheres negras. Por isso, estão na base da pirâmide da desigualdade. A taxa de desemprego entre mulheres negras no Brasil é de 16,6%, o dobro da verificada entre 8,3%. A taxa entre mulheres negras também é maior do que entre as brancas, 11%, e os homens negros, 12,1%. Só para concluir, a questão do imposto. O imposto pesa no bolso. Ian? Ian, não está saindo tua voz, não. Oi. Agora sim. É que eu achei que tu ia falar. Não, Cadê? Só para concluir. Espera aí que o negócio aqui bugou. Espera aí que o negócio bugou. Vocês estão vendo agora? O imposto pesa no bolso. Pronto. No bolso de Érica, que tem uma filhinha de 3 anos, que o imposto sobre o leite pesa. E não da população considera muito rica. Para o rico, milionário, não significa nada aquele o imposto no litro de leite. Mas para o pobre, significa. E por isso é importante que haja uma reforma tributária real, avalia Kátia. A base da tributação, hoje, é em cima do consumo. Quando a população compra algo, ali está embutido o valor do imposto. E ele é igual para mim e para você. Outros países já realizam uma nova fórmula para diminuir a desigualdade nesse quesito. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da taxação está sobre patrimônio e renda. Envolve heranças, inclusive. Já a tributação por meio de consumo é bem mais baixa. Pronto, pode parar aí. Obrigado aí, Ian. Então, vocês viram, né, que o Brasil, né, a reportagem traz, né, que o Brasil ele é o 7º país mais desigual do mundo. E aí, como razão para essa desigualdade, o autor lança três respostas, né, não 3 respostas, como é que eu poderia dizer? 3 causas, né? A primeira causa é a questão da desigualdade enraizada. Então, quem era pobre isso é perpassado por gerações, né? Então, se seu avô era pobre, seu pai provavelmente é pobre também e você provavelmente também vai ser. A gente teve uma mudança recentemente, mas toda a mudança que a gente teve nos últimos tempos de ascensão das classes sociais está sendo desfeita, tá certo? Então, isso também muda pela questão também da escolaridade. A gente teve nos últimos anos um acesso massivo das classes C e D na questão das universidades, a gente teve um aumento, mas esse aumento vem diminuindo, tá certo? Então, nós temos esse patamar, né? Então, outra razão é a questão do racismo. Então, pessoas, como a gente estava falando, né, do caso lá no Magazine Luiza, você tem pessoas negras, elas sofrem mais discriminação, e aí o dado que ele traz aí é a questão também da população carcerária, cerca de 65% dos detentos são negros e homens. Então, a população brasileira praticamente marginalizada são os negros, talvez porque não tiveram, né? A gente sabe que existem várias razões, mas por que será que os negros estão mais presos, né? Será se não é uma questão de racismo? Será se essas pessoas não tiveram oportunidades,
né? Porque existe uma razão para essas pessoas entrarem no mundo do crime. Então, a gente não deve pensar só numa questão de que essa pessoa entrou no crime porque quer. Existem razões, né? Muitas vezes essa pessoa não teve acesso a emprego, não teve oportunidade, não teve oportunidade de estudar. Então, existe uma razão por causa disso, né? O nosso país, durante muito tempo, o Brasil foi um dos últimos países a se desvencilhar da questão da escravidão, né? Foi um dos últimos países a liberar a questão dos escravos. E a escravidão, mesmo depois da Lei Áurea, se perpetuou por muito tempo, porque os escravos, eles foram livres, mas eles não tiveram direito a nada, não tiveram direito às terras, não tiveram direito a praticamente nada. Então, eles, durante muito tempo, eles continuaram sendo escravos, de certa forma, apenas por um prato de comida, né, que os senhores e os donos davam. Então, meio que por muitos séculos e por muito tempo, a escravidão ainda se perpetuou. E aí, foi passado de geração em geração, né? Desde a escravidão, a pobreza, toda essa marginalização foi perpetuada, né? De geração em geração. E aí nós temos a questão do gênero, né? Nós temos que as mulheres, mesmo com toda a ascensão, elas ainda ganham menos do que os homens. Existe ainda um preconceito ainda muito grande sobre a questão da mulher na sociedade. Poucas mulheres têm papel de liderança das empresas. Então, existe ainda, né? E mulheres negras e pobres, mulheres negras ainda sofrem, né? Estão na base da desigualdade. E a última questão apontada é a questão da tributação. O Brasil, ele é praticamente o que a gente chama de Robin Hood às inversas. Não sei se vocês já ouviram falar do Robin Hood, né? O Robin Hood é aquela figura que tira dos pobres, aliás, que tira dos ricos para dar para os pobres. O sistema tributário brasileiro é ao contrário. Ele tira dos pobres para dar para os ricos, porque basicamente a nossa base tributária está sobre o consumo. Então, quando você compra alguma coisa, o tributo está naquilo, né? Você consome tributo. Diferentemente de países ricos que estão mais para a questão da renda. Então, por exemplo, quem ganha 5 mil reais paga o mesmo imposto de renda de uma pessoa que ganha 1 milhão, que ganha 2 milhões, que ganha 3 milhões de reais por mês. Então, vejam a desigualdade, né, a injustiça tributária que existe no país. Quem ganha muito, quem é rico, paga pouco tributo. Para vocês terem uma ideia, em 1988, você tinha a previsão de cobrança do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Desde 1988 até hoje, nunca foi instituído esse tributo. Não existe imposto sobre lucros e dividendos, não existe uma tributação alta sobre heranças, ou seja, quem é rico vai continuar rico, né? E quem é pobre, infelizmente, dificilmente vai conseguir ascender nas camadas sociais. Então é isso, né? A aula de hoje foi mais para a gente debater sobre esses quocientes, né? Não vai dar tempo a gente revisar os conteúdos das aulas passadas, mas vocês têm as gravações das aulas, né? Vocês têm as gravações das aulas, vocês podem rever se sentirem alguma dificuldade na resolução das questões da prova, e vocês também podem me perguntar, tá certo? No WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar.